Então, queridos irmãos, mais uma vez bom dia, graça e paz a todos. Na reta final da série Conhecer Jesus é Tudo, capítulo 82 do livro Desejar Todas as Nações. Nós vamos hoje trabalhar o tema Por que Choras? E conosco está o missionário Pedro Viana e com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia a todos os irmãos deste grupo. Bom dia. Graça e paz. Bom dia. Então, nossa jornada de hoje, nosso tema é Por que Choras, né? E as mulheres, elas saíram de um problema sério, porque o sábado estava chegando e não deu tempo fazer os preparativos para levar as especiarias e colocar no corpo de Jesus. Então, elas tomaram a decisão de fazer isso depois do sábado e levar ao sepulcro. E foi isso que elas fizeram. Só que cada um saiu da sua casa, caminhos diferentes. Só que para um local onde todos iriam se encontrar, que era o sepulcro de José. Então, ao saírem, elas ficaram, sim, algumas conversando uns com as outras sobre os milagres que Jesus contou, sobre o poder maravilhoso que envolveu a igreja na época. Isso foi muito bom, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês, eu penso que vocês estão com a Bíblia de vocês aí na mão, né? No livro de Marcos, capítulo 16, verso 3. Assim diz a palavra de Deus. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E, levantando os olhos, elas viram ali, de repente, um grande clarão. Já estava quase amanhecendo, mas esse amanhecer para elas foi diferente, porque ela viu um clarão vindo do sepulcro de encontro a elas. E praticamente paralisadas um pouco por causa de um terremoto que houve. Então, antes de chegar no ponto decisivo, que era colocar as especiarias no corpo de Jesus, não deu tempo elas prosseguir, porque houve esse grande terremoto e elas tiveram que parar um pouco no tempo e depois prosseguir. E aconteceu que Deus, em sua misericórdia e bondade, colocou elas em direção a esse poder, essa luz, que quando elas chegaram, ainda viu ali o reflexo da glória que envolveu aquele momento maravilhoso ali da ressurreição de Jesus. E abram a Bíblia de vocês aí, nós vamos juntos averiguar ali no livro de João, capítulo 20. Vou localizar aqui, João, capítulo 20. Verso 2, então correu ao encontro de Simão, Pedro, Maria Madalena, foi ao sepulcro bem cedo e a pedra estava removida. E atônita saiu correndo. Verso 2, dizendo que encontrar a Pedro. E ela trouxe uma trágica notícia e falou para eles: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Essa é a primeira viagem que Maria Madalena fez. Ela não fez só essa viagem. Ela chegou, contemplou aquele impacto, saiu correndo desesperada e trouxe essa notícia por dois discípulos
que era ali mais chegado de Jesus, né? Onde Pedro, ele estava ali, junto, em algum local, né? A Bíblia não menciona onde ele estava, mas ela chegou e contou essa notícia. Na cabeça dela, roubaram o corpo. E prosseguindo ali, logo, Maria Madalena não estava lá, e nem Pedro, nem o outro discípulo saíram ali, e rapidamente chegou as outras Marias. Salomé, juntos, né? Mãe de Tiago. E agora eles contemplam ali aquela maravilhosa glória, igual Madalena contemplou, mas também contemplam ali aquela glória ao redor do sepulcro. E aconteceu algo maravilhoso. Quando nós estávamos observando ali, eu quero comentar com vocês esse trecho de Mateus 28. Eu vou pegar essa versão de Mateus, que é muito importante. Eu gosto muito de Mateus. Vamos ver do verso 5 em diante. Mas o anjo disse às mulheres que estavam ali, né? Com medo, perplexa, né? Verso 5. Mas o anjo disse às mulheres: não tem mais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Minha pergunta é: o que Jesus havia falado para eles, para os discípulos, para as mulheres? Vamos lá. Está no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Vamos localizar aqui e vamos ler a partir do verso 5. Elas ficaram ali, com medo, olhando para o chão, e disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram dessas palavras que Jesus falou. Que eu quero dar uma pequena pausa e ver o quanto que aquele medo, aquela ansiedade, ela se acabou. Como se na escuridão o sol aparecesse instantaneamente, saiu da mente delas aquele medo. E agora o versículo deixa claro, quando o anjo explica, é necessário, eles explicando tudo direitinho como foi a pregação de Jesus. E no verso 9 diz assim: voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E o Espírito de Profecia comenta esse episódio, esse impacto aqui junto a essas mulheres, falando as seguintes palavras: ressuscitou, ressuscitou. As mulheres repetem e tomam repetir as palavras. Não há, pois, agora necessidade de quê? O que vocês acham que eles tinham na mão? Talvez cântaro cheio de ungüentos, né? Talvez vidros, né? E para onde foi esse material? Talvez caiu da mão, quebrou-se, foi jogado lá ao redor da sepultura, porque não precisava mais, elas entenderam, elas caíram em si e se lembraram. O texto deixa bem claro. E esse lembrar
houve um impacto no coração delas, na vida espiritual, como se tivesse acordado de um encanto. E ali começaram com poder e vibração, ressuscitou. E elas não pararam. Saíram do horto ali, foram em direção a um local que os anjos pediram. Vamos ver qual foi o local? No verso 10, diz o seguinte: as mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras também que estavam com elas. Mateus 28:8. Vamos voltar lá para Mateus. Gosto dessa versão. 28:8. Elas, então, saindo apressadamente, 28:8 de Mateus, elas, então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. Agora, o que aconteceu? Como era que estava o sepulcro? Vazio, não tinha discípulo ali. E o trabalho agora tinha que ser feito lá onde os discípulos estavam. Porque a primeira mensageira não levou a mensagem assim, correta, né? Falou para Pedro e para outros que Jesus tinha sido roubado o corpo dele. Mas essas aqui já vinham com a mensagem presente, do momento, saindo dali dos lábios dos anjos e tocado nos seus corações, saíram com bastante vibração e poder no seu coração. Maria não ouviu as boas novas que os anjos falaram ali. Foi ter com Pedro, levando a dolorosa mensagem. Levaram meu Senhor lá do sepulcro. E não sabemos onde colocar. Discípulos correram para o túmulo, acharam-se com Maria e disseram, e viram o sudário, viram o lenço, mas não acharam Jesus. Havia, no entanto, ali o testemunho de sua ressurreição. Não acharam o Senhor, mas viram as roupas no sepulcro. Elas não estavam atiradas com negligência a um lado, mas cuidadosamente dobradas, cada uma num lugar à parte. E esses discípulos, né, que receberam essa mensagem trágica, digo, né, eles viram ali tudo bonitinho, tudo organizado, né? E como foi isso? Aqui no Espírito de Profecia diz assim, fora o próprio Jesus Cristo que colocara com tanto cuidado as roupas com que sepultaram a ele. Quando o poderoso anjo baixou no sepulcro, uniu-se outro anjo que estivera em seu grupo, montando guarda ao corpo do Senhor. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desembaraçou o corpo de Jesus de seu involucro. Foram, porém, as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-as em seu lugar, seu olhar, que guia semelhantemente a estrela e o átomo. Nada há sem importância. A ordem e perfeição se manifesta em toda a sua obra. Que coisa linda, né? Isso aqui é uma lição para nós. Ao acordar, dobrar o nosso lençol, nossa fronha, esticar a cama, a roupa de cama para ficar bonitinho, né? E você vai lá, coloca a roupa no cabide e organiza no guarda-roupa. Então, essa é uma lição para o povo de Deus que está seguindo nessa jornada, né? Maria acompanha João e Pedro ao sepulcro. Quando voltam a Jerusalém, ela permaneceu contemplando a tumba vazia e o coração encheu-se de dor.
olhando para dentro, viu 2 anjos. Percebe que na primeira visita ao sepulcro, Maria Madalena não atenta muito para a questão de anjos, ela só olha rapidamente, sai com essa mensagem dolorosa para os outros, mas agora ela volta novamente, mais tranquila, e observando, viu os anjos lá. E vamos analisar aqui essa questão no livro de João, no capítulo 20, verso 13. Vamos ver aqui. João 20 e 13. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? No verso 12, os 2 anjos de branco, né? Sentados, estavam ali, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um na cabeceira, o outro na outra parte, nos pés. E eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. É por isso que eu estou chorando. E, ao dizer isso, ela se virou para trás. Né? Irmãos, eu faço uma pergunta. Por que Maria Madalena estava desse jeito? Só pensando no roubo, no roubo, no roubo? Porque ali, quando os soldados saíram, e eles foram impactados, ficaram como mortos, né? Começou ali uma grande mentira, né? De que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Isso começou igual um câncer, carcomendo tudo. Isso começou a se alastrar ali, naquela região, e até os próprios discípulos não queriam sair do local lá, do esconderijo deles, com medo de ser pego por causa dessa notícia, né? Então, isso já estava ali impactado no coração de Maria Madalena. Mas houve aqui algo diferente. Não foi só os anjos que falaram com Maria Madalena. Eu gostaria que nós comentássemos essa parte de João 20, verso 13. Ela diz assim: porque eu estou chorando porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Aí, verso 14, ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Verso 15, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Por que choras? A quem que tu está procurando? Pensando ela que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, por favor, dize onde puseste, e eu o levarei. Meus irmãos, essa mulher vai levar esse corpo para onde? Para onde que Maria Madalena vai levar esse corpo? E se realmente fosse ali o coveiro e ele achasse o corpo, está aqui o corpo de Jesus, o que ela iria fazer? Bom, tem uma válvula de escape para isso. Porque ela estava tão confiante de achar. Aqui no Espírito de Profecia, Desejar as Duas Nações, comentando sobre isso, diz que ela, Maria Madalena, tinha um sepulcro para Jesus, sim, preparado. Era o sepulcro de Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro e o sepulcro estava lá, inativo, só esperando um corpo. Então, aqui diz para si que ela, com todo esse desejo em seu coração, se ela achasse o corpo de Jesus, então ela levaria para o sepulcro de Lázaro. E diz aqui, pela inspirada, que isso seria uma consolação para essa amargura que ela estava sentindo.
né? E, pela graça de Deus, Jesus agora, explicando para ela algo, eu quero continuar aqui, no verso 16, continuando aqui em João, capítulo 20. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se, ela lhe dissera na linguagem hebraica, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhes ainda, não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai. Bom, aqui temos um ponto a conversar. Quando ela limpa as lágrimas dos olhos, porque estava tudo embaçado, ela não reconheceu os anjos, não reconheceu Jesus na primeira voz dele, mas agora, quando ele pronuncia o seu nome com aquela voz familiar, então ela reconhece, limpa as lágrimas e vê com mais nitidade ali o seu Senhor. E diz aqui, apenas inspirada, que ela dá aquele impacto para abraçar os pés dele e ali agradecer, e ele disse, não, por favor, pare, não me toques, porque eu tenho que fazer um trabalho espiritual. Que trabalho é esse? Bom, tem um texto no livro de Isaías, no capítulo 13, verso 12, que diz o seguinte, o varão será mais precioso que o ouro, e o homem sê-lo-á mais do que o ouro acrisolado. Então, Jesus teria que cumprir, essa profecia de Isaías teria que cumprir com Jesus. Vamos fazer uma viagem? Vamos lá para o Salmo 24, rapidinho. Vamos, verso 7. Salmo, verso 7. Vocês estão calados, ninguém vê nada, né? Mas vamos ver. Salmo 24. Vamos ler o verso 7, de 7 a 10. Quem quer começar? Eu. Então, vai lá. Verso Levantai, 7. ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Amém. Continua? Agora o 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Amém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Nesse momento, antes de Maria Madalena tocar em Jesus, então ele sai da presença dela, vai ao céu, e ele traz alguma coisa na mão, simbolicamente. Eu falo simbolicamente, porque não dá para abraçar todo aquela parte simbólica lá no tempo do antigo Israel, que tinha que levar um pouquinho de cevada ali dos galinhos e apresentar ao sumo sacerdote. Agora, Jesus tinha que apresentar uma oferta. E essa oferta era as pessoas que ressuscitaram. Na hora que ele ressuscitou também várias pessoas junto com ele. Porque na morte dele, os sepulcros, eles foram abertos, mas não saiu ninguém. Tá? Na morte dele não saiu ninguém, mas os sepulcros ficaram tudo rachado pelo terremoto, quando Jesus estava morrendo na cruz. Agora, esse outro terremoto que ocorre aqui, na hora que o anjo vem pedir para que Jesus se levante, então, muitos dos santos, eles ressuscitam e agora
quando Jesus faz essa viagem, que sai ali de perto de Maria Madalena, ele vai ao céu e leva os resgatados do Senhor. É as primícias do seu trabalho, da sua redenção feita aqui neste mundo. Oh, que alegria, que festa está no céu, né? Os anjos dizem, quem é esse Rei da Glória? Aí o outro século de anjos diz assim, é o Senhor dos Exércitos, forte e poderoso. Percebe o impacto dessa festa no céu? Eles revê novamente o seu Senhor que veio sofrer aqui neste mundo e voltou são e salvo para o céu. Irmãos, enquanto está essa alegria ali no céu, há na terra tristeza, angústia, os discípulos tudo ali angustiados, perplexos, não queriam aceitar a resposta que o anjo deu às mulheres, e ela convicta, ressuscitou, meus irmãos, e eles estavam incrédulos, principalmente Tomé. Rapaz, só se eu colocar o dedo lá na ferida de Jesus, aí eu creio, né? Se Tomé estava assim, né? Imagine os outros como estavam, né? E ali o céu vibrava de alegria. Era para os discípulos de incerteza e confusão, perplexidade, sua incredulidade, nos testemunhos levados pelas mulheres. Percebe? Enquanto o céu estava alegre, os discípulos estavam perplexos. Onde que a nossa mente vai para esse detalhe? Lembra de Cleópatra? Cleópatra foi um dos discípulos no caminho de Emaús. Ali, triste, angustiado, Jesus se aproxima. E por que vocês estão tristes? Ele vai contar a história. Não, tu não sabe o que aconteceu. Nós pensávamos de Jesus, ia remir Israel, mas ficou tudo para trás, não aconteceu nada. Já o terceiro dia. E Jesus começou a explicar as profecias para eles, e eles entenderam. E o Cleópatra correu e foi lá no sepulcro, depois foi lá para os discípulos, foi aquela festa animada. Mas o que eu quero frisar aqui, meus irmãos, é que em 1844 também tínhamos um Cleópatra do Milharal. Alguém sabe o nome dele? Fala aí no microfone. Guilherme Miller. Não. Irmãos, Guilherme Miller é o Cleópatra do Milharal. Por quê? Porque assim como os discípulos estavam ali tristes, perplexos, sem entender as profecias, por quê? Por que meu Senhor morreu? Então, os nossos irmãos estavam perplexos quando ali a mensagem não ficou compreendida para eles, assim como os discípulos não estavam compreendendo por que Jesus tinha ido embora e tinha acabado toda aquela vontade de que os romanos fossem tudo machucado, arrebentado. Então, isso estava na cabeça deles. Tudo errado. Eles compreenderam tudo errado. Também lá no 1844, alguma coisa estava errada na cabeça dos irmãos. E o Cleópatra do Milharal, quando viu Jesus passando do Santo para o Santíssimo, ele voltou. Ele nem foi visitar a irmã. Ele voltou lá para o local onde os irmãos estavam no maior grupo e disse para eles, olha, o Senhor nos mostrou aqui onde estava o erro. Estava tudo certo na contagem, só um pequeno erro. E a alegria voltou novamente. Assim como essas mulheres, que a alegria voltou, elas compreenderam novamente o ciclo profético. E a alegria tomou conta dos seus corações. Oh, que alegria para nós também, se nós compreendermos o que vai acontecer conosco. Quando o decreto dominical chegar, meus irmãos, nós não podemos ter dúvida do que cremos. Se tivermos dúvida do que cremos, nós vamos estar perplexos, igual a esses discípulos. Ó Deus de misericórdia, não deixe que isso aconteça com o nosso povo. Falta de fé, incredulidade.
Tudo isso tem carcomido a fé do nosso povo aqui neste mundo. Ide, disseram os anjos às mulheres. Ide a seus discípulos e a Pedro, Mateus 28, 7. Ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Esses anjos estiveram com Cristo como guarda durante sua existência terrestre. Testemunharam no julgamento e a crucifixão. Ouviram suas palavras aos discípulos, e isso lhe demonstrava sua mensagem aos mesmos. Eles deveriam haver convencido da verdade do que lhes era transmitido. Essas palavras só poderiam provir dos mensageiros de seu Senhor ressuscitado. Dizei a seus discípulos, era a ordem, vai lá, fala para os discípulos. E elas foram, pela graça de Deus, falaram para os discípulos. E aqui no Mateus 28, 10, eu quero comentar com vocês. Mateus 28, 10. Vamos lá. Então Jesus lhe disse, não tem mais. Ide dizei a meus irmãos que sigam para a Galiléia. Lá eles me verão. Isso aqui, irmãos, para mim é uma alegria maravilhosa. Eu não sei para vocês, porque só o fato de Jesus me chamar de irmão, chamar o discípulo de irmão, isso é um elo de amor que liga Jesus a nós. Ele é nosso irmão. E aqui tem uma maravilhosa obra que Jesus começa a fazer, né? Ali para o povo incrédulo, né? Depois que ele desce do céu e se achega para as mulheres se abraçam a Jesus. Maria Madalena satisfaz o desejo dela de ali abraçar e se ajoelhar aos pés de Jesus, estar grata por tudo, porque Jesus já recebeu o que de Deus? O poder, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora Jesus pode soprar para os discípulos o poder do Espírito Santo, pode fazer todo o trabalho. Por quê? Porque pela profecia de Daniel, ainda faltaria 3 anos e meio para Jesus fazer ainda o trabalho. Mas como ele iria para o céu, entrar no lugar santo, e ali ficar 1810 anos, os discípulos teriam que completar a semana profética. Os 3 anos e meio, o discípulo tem que estar preparado. E para isso eles não poderiam ter dúvida, não poderia ter algo que afastasse ele da verdadeira fé. E isso é um reflexo da atualidade. Quantos irmãos estão saindo da nossa igreja? Irmãos que eu conheci, firme, decidido, pregando o quarto anjo, pregando alimentação, e agora saem desmotivado da fé. A gente visita essas pessoas e diz assim, irmão, nossa igreja não é mais a mesma. Eu acho que ela caiu da graça de Cristo. Isso é desânimo no tempo de Laodiceia, meus irmãos. Não podemos ter isso. Eu sei em quem tenho crido, disse a serva do Senhor antes de morrer, eu sei em quem tenho crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Pedro falou, irmãos, e você? E eu? Temos falado isso quando as heresias aparecem? A primeira obra de Cristo na terra, depois da ressurreição, foi convencer os discípulos de seu inalterável amor e eterna solicitude para com eles, para lhes dar testemunho de que era seu Salvador vivo, de que quebrava as cadeias do túmulo e não mais podia ser retido pelo inimigo. A morte para revelar que tinha o mesmo coração de amor, quando andava
com eles. Então, essa foi o trabalho que Cristo fez naquele momento para ajudar aquela igreja, porque aquela igreja não poderia ter mancha, porque era representativo do cavalo branco. A igreja tem que estar pura, então Jesus fez um trabalho todo especial. Ele não foi para o céu antes de deixar todos os homens livres de qualquer dúvida, de qualquer incredulidade. Todos ficaram animados, firmes e decididos. Como eu queria ser um deles naquela época. Mas o Senhor me deu a oportunidade de ser um aqui hoje. Eu penso que todos que estão me ouvindo aqui neste momento também querem ser um desses e querem mostrar a fé que tem, o trabalho que tem para o público. Irmãos, não temos muito tempo. As profecias estão se cumprindo. O que mais eu fico de olho é no secamento do rio Eufrates. Está secando quase por completo. E quando secar, os reis da terra vão se aproximar do local da batalha. E ai de nós, se tivermos dúvida do que temos escrito. Quero finalizar com as seguintes palavras. Que a pendida cabeça se erguesse, que os olhos se abrissem para vê-lo, que os ouvidos lhe escutassem a voz. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou. Convidai-os a olhar, não ao sepulcro novo de José, fechado com uma grande pedra, e selado com um selo romano. Cristo não está ali. Não olheis ao sepulcro vazio. Não vos lamenteis como os que se acham sem esperança e desamparados. Jesus vive. E porque ele vive, nós também viveremos. De coração agradecido, de lábios tocados, com fogo sagrado, ressoe o alegre cântico. Cristo ressurgiu. Ele vive para fazer intercessão por nós. Apegai-vos a essa esperança, e ela vos firmará a alma, qual âncora segura e provada. Crede, e vereis a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.